Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Sou jornalista, sou tricolor, vídeo no cenáriozinho diferente, apesar de não ser análise pocket. Entramos já no carnaval, mas como eu prometi, segue tendo vídeo aqui no canal no carnaval mesmo assim. O vídeo de hoje bem mais quente, né? Na verdade, o vídeo de domingo, segunda e terça são vídeos mais os chamados no jornalismo de pautas frias, que são vídeos interessantes, mas não necessariamente é uma notícia que surgiu naquele dia. Deixa o seu like embaixo, estou me esforçando para poder gravar, e se inscreva aqui no canal. Vamos lá. Você já viu o título aí da notícia, do Giro de Notícias de hoje, ele não vai ter edição. E esse Giro de Notícias vai falar sobre renovações de joias da base. Vou seguir a ordem dos assuntos mais importantes, né? Começando pelo mais quente. Qual que é o assunto mais quente de todos? A renovação de André, volante do Sub-20, foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Sub-17, aquela geração maravilhosa, né, do Sub-17, ali de 2001, 2002 e de 2000, né, mas basicamente muito aquela geração 2001, que é onde está o André, né, que nasceu o André, Marcos Paulo, João Pedro, um pouco mais à frente tem o Miguel, o Marcelo Pitaluga, toda aquela geração que jogou bastante tempo, né, junta ali naquele torneio sub-17. Alguns ainda não subiram da base profissional, mas no caso de André especificamente, volante, teve muito destaque quando subiu para o sub-20, mesmo sendo um dos mais jovens, se tornou capitão do time. É um volante de muita qualidade e o Fluminense renovou o contrato dele, aproveitou esse momento em que ele ainda não estreou no profissional para poder renovar. Primeiramente, está certíssimo de fazer isso, depois eu vou comentar como que essas renovações de base podem ser feitas, né? Renovou o contrato dele até 2023, é um período grande, não foi no máximo de 5 anos, mas assinou ali um contrato mais longo até 2023. Isso é bom para o jogador porque ele, apesar de ser jovem, nunca jogou no profissional, então a gente sabe que ele pode vir a não render no profissional. Isso acontece muito de um jogador que adiantou muito a maturidade dele aí quando ele chega aos 20 anos, né? Ele já evoluiu tudo que ele tinha para evoluir e aí tem dificuldade no profissional e para ele garante um contrato até 2023 com um time grande. Por outro lado, para o Fluminense também tira um pouco o assédio de times estrangeiros de repente de o levarem tão fácil ou de pressionarem para levá-lo facilmente, já que ele de repente não teria um contrato a vencer. A multa rescisória dele foi estabelecida em 40 milhões de euros, que dá 190 milhões de reais, mais ou menos, mas esse valor flutua, mas é por aí. 40 milhões de euros, aí fica assim, ah, nossa, mas renovou com multa de 40 milhões de euros, mas vai vender por 15. Mas é justamente porque a multa é o mínimo que, na teoria, ali é o máximo que o Fluminense quer por esse jogador. Ele bota uma multa lá no alto porque valoriza, hoje em dia a multa valoriza o jogador. Quando você dá a informação de um jogador, você fala, não, e esse daí a multa é de tantos milhões. Isso dá uma valorizada. E obviamente, se ele tiver um destaque abissal, você consegue fazer negociar um valor bem mais alto. Então é isso, multa de 40 milhões de euros, contrato até 2023. André que, apesar da posição dele estar recheada de jogadores, tem uma possibilidade dele ser incorporado ao profissional. Um jogador que foi incorporado ao profissional logo depois que assinou o seu contrato e que também vai até 2023 é o Miguel. Miguel, o que está hoje no time, né? O Miguel que subiu com 16 anos, etc. Ele renovou o contrato dele no ano passado, o Fluminense renovou logo assim que ele fez aquele primeiro jogo contra o Cruzeiro, renovou o contrato dele. E na verdade acho que foi até não foi nem renovar, foi assinar o primeiro contrato, se eu não me engano, porque ele tinha 16. Mas de qualquer forma, assim, o contrato estabelecido no ano passado, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, que ele entra, estabelece o recorde, jogador mais jovem a atuar pelo Fluminense, ele renovou até 2023 com uma multa que não foi divulgada. Pelo menos eu não achei notícias sobre a divulgação da multa de Miguel. Mas é outro jogador também que tem um contrato ali bem longo e o Fluminense já renovou e ele está no profissional, né? Um dos requisitos, por sinal, para ele renovar o contrato na época foi que ele fosse incorporado ao profissional, não voltasse a treinar com sub-20, mesmo tendo idade ainda na época, tinha 16 na época para ser sub-17 no ano passado. O primeiro ano de sub-20 de Miguel seria 2020. Olha
que coisa. Mas na época, um dos requisitos ali do staff de Miguel foi que ele, mesmo que ele não fosse requisitado para jogos, fosse relacionado, mas que ele continuasse treinando com o time profissional. A gente viu que no final das contas isso até fez bem em uma certa parte, mas fez mal em outra, porque isso cria também. A torcida precisa ver também o jogador jogando. E ele não vem jogando tanto, jogou até agora no início do ano, teve mais oportunidades, mas se ele estivesse jogando na categoria dele, com certeza estaria destruindo. E é o que no profissional ele tem dificuldade, porque ainda é muito franzino. Outro jogador que renovou recentemente, e esse nunca teve chance no profissional, foi o Wallace. E, na verdade, eu vou comentar de Wallace e vou comentar de mais um jogador da base também sobre renovação de contrato. E tem um link entre os dois. O Wallace, que é de Tanguá, por sinal, da mesma cidade que eu sou, é também dessa mesma geração, 2001, 2002, 2000. Se eu não me engano, o Wallace é exatamente de 2001. E o Fluminense aproveitou um ótimo momento para poder renovar o contrato dele. Por quê? O Wallace é um dos jogadores dessa geração toda, os mais, tava acho que entre os 3 mais promissores dessa geração 2001. Tanto que ele já tinha contrato com multa alta há um bom tempo. E o Fluminense, já, a multa dele, acho que se eu não me engano, era de 20 milhões de euros ou 30 milhões de euros, alguma coisa assim anteriormente. Em 2018, no primeiro ano de sub-20 dele, quando ele chegou no sub-20, tinha 18 anos, ele foi jogar a Copinha, estava indo muito bem na Copinha 2019, perdão. Na Copinha 2019, ele estava indo muito bem, tinha chegado ao sub-20 e teve uma lesão seríssima, a mesma que Frazan teve, que Ferraz teve, que foi rompeu o ligamento do joelho. Não sei se foi o cruzado, o anterior, mas enfim, rompeu o ligamento do joelho e ficou ali de janeiro, fevereiro, até outubro praticamente não jogou durante o ano de 2019 inteiro. E aí ele voltou agora no início do ano de 2020, um ano praticamente sem jogar. É um jogador muito bom, eu lembro bastante dele no Sub-17. E aí foi jogar a Copinha, não rendeu tão bem no time da Copinha, porque obviamente você está um ano sem jogar, você tem uma certa dificuldade, está uma categoria acima, etc. E o Fluminense aproveitou justamente após esse torneio, em que ele não foi muito bem, tinha passado por uma lesão, para estender o contrato ainda mais e aumentar a multa. Por que isso é o certo que eu falei? Porque dessa forma você consegue renovar enquanto o jogador está na baixa e mesmo você sabendo que ele tem um potencial bom. É tipo assim, é como se fosse você conseguir contratar um ótimo jogador quando um clube é rebaixado, por exemplo. Eu tô falando isso, tem a questão do Cruzeiro, mas não tô falando nesse sentido do Cruzeiro ou querendo colocar juízo de valor nas contratações, não. Isso eu já fiz em outros vídeos. Mas, por exemplo, acontece quando um clube é rebaixado, de vários clubes olharem por quê? Porque esse jogador está desvalorizado por causa do rebaixamento, o clube normalmente vai ficar um pouco sem dinheiro, etc. E você consegue um jogador bom por um preço que ele tá no momento que ele está desvalorizado. É a regra da Bolsa de Valores, né? Compre na baixa, venda na alta. É o comprar na baixa. É o Fluminense fazendo isso, renovando com o Wallace no momento em que ele está na baixa, porque sabe do potencial que ele tem para poder, de repente, ser incorporado ao profissional. Acho que nesse ano não valeria tanto, porque ele faz 19 nesse ano, precisa ter uma temporada boa de base, de estruturação física e etc, para poder subir de repente. Ser até utilizado de repente nesse ano, mas não vejo tanta necessidade. Mas renovou e fez certo. Nisso o Fluminense fez certo. Renovou no momento em que ele está um pouco em baixa, mesmo sabendo da qualidade técnica dele. E quando ele explodir, né, o que a gente projeta que aconteça, é o normal, seria o normal, o Fluminense tem um contrato longo com ele. Isso aconteceu em partes com o Marcos Paulo, que é o quarto jogador que eu vou comentar aqui. Marcos Paulo ele tem um trunfo muito grande que é a cidadania europeia. Isso faz com que clubes europeus queiram muito ele tem a cidadania portuguesa também, né, é um cidadão português, e queiram muito ele porque ele não contaria como um estrangeiro a mais no time. Isso é muito interessante, você não teria problema com passaporte ainda também. E Marcos Paulo ele tinha um contrato, e o Fluminense aproveitou em partes isso, que foi, no ano passado, o contrato dele só vinha até julho desse ano, de 2020. E o Fluminense, no ano passado, no momento que ele não estava tão em alta e etc., estava focando muito em João Pedro, o Fluminense foi, estendeu mais um ano de contrato e botou até 2021. Ainda é muito pouco. E se a gente parar para pensar, os jogadores do Fluminense têm sido revelados cada vez mais novos e o contrato máximo é de 5 anos. Se você, com 16 anos, o de Miguel, você estabelece um contrato de 5 anos, o jogador só fica até 21. Não é nem a garantia de tempo longo de contrato. Marcos Paulo hoje tem um contrato até 2021. Quando ele está com 19 agora, ele vai ter 20 anos.
E tem uma multa rescisória também muito alta. A multa de Wallace, não sei se eu mencionei, era 40 milhões de euros também. A multa de Marcos Paulo é de 45 milhões de euros. O Fluminense não mexeu nessa multa na última renovação. E tem times da Roma que já quis, né, veio sondar e etc. E o Fluminense segura. Segura porque sabe que é um jogador, que é um ativo, talvez dos últimos ativos que o Fluminense teve, é o mais forte. É por isso que a diretoria espera conseguir a maior venda da história do clube com o Marcos Paulo. Conseguiu essa extensão de contrato de 1 ano? Ajudou. Porque senão o contrato dele estava terminando agora, meu amigo, ó. O Fluminense perdeu o jogador já. Terminando em 2021, é difícil conter investidas, porque a multa é de 45, mas se o cara oferece 10, aí você fica bem assim, ó, tô te oferecendo 10, ano que vem eu já posso assinar com ele, e aí, e etc. Tem uma negociação que complica, porque você já perde o jogador no ano que vem. Marcos Paulo não está tão em alta, mas ainda está em alta. Não seria fácil negociar uma renovação de contrato maior ainda agora com ele. Então o Fluminense acaba ficando um pouco à mercê do futebol que ele vai jogar nesse ano para conseguir uma renovação, se ele não for tão bom, porque a gente sabe que ele tem qualidade, ou conseguir uma venda se ele for bem. E aí a gente sabe que não atinge o valor tão alto porque o contrato já está prestes a acabar. Fato é, base é para revelar jogador, não é para ganhar título, etc. O Fluminense ganha muitos títulos. E o Fluminense tem revelado jogadores. A gente fica sempre atento, etc. Essa geração 2001, que agora está quase que encabeçando, né, o Sub-20, quem encabeça a geração 2000. Mas o Fluminense fez uma alteração e transformou em Sub-19. Ou seja, vai disputar todos os campeonatos esse ano com a geração 2001. E a gente vai ver alguns jogadores como Martinelli, como o Miguel, centroavante, o John Kennedy, que se eu não me engano é 2002, na verdade. Jogadores que já têm se destacado e que ainda não estão no radar da torcida normal. Enfim, um vídeo de Giro de Notícias, passando a limpo essa questão de renovações de base, etc. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Valeu. Saudações tricolores, né? Para encerrar do jeitinho normal.